Napoleon Hill disse: "Um pensamento pode mudar tudo e a Bíblia confirma." Você já parou para pensar que talvez esteja a um único pensamento de transformar completamente sua vida? Napoleon Hill acreditava que tudo começa dentro da mente. Não importa onde você nasceu, o que viveu ou o quanto sofreu. Se você for capaz de controlar e direcionar um único pensamento com fé verdadeira, tudo pode se abrir diante de você. Mas e se eu te disser que isso não é só filosofia? E se te mostrar que essa mesma verdade está escondida nas páginas da Bíblia, esperando que você a descubra e use? Sim, o mesmo poder que transformou homens comuns em bilionários, líderes e revolucionários, também é o mesmo que fez reis vencerem exércitos, escravos se tornarem livres e mulheres simples darem à luz a promessa. Napoleon Hill afirmava: "O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar." Agora pare, respire, feche os olhos por um segundo. Imagine-se vivendo exatamente como sempre sonhou. Imagine sua conta bancária cheia, sua saúde restaurada, seus relacionamentos curados. Isso parece distante? Então você precisa ouvir essa mensagem até o final, porque talvez seja justamente este o momento em que tudo muda. A Bíblia já dizia: "Como imagina em sua alma, assim ele é." Provérbios 23:7. E Jesus confirmou: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará." Um pensamento, uma ideia, um momento de clareza, e tudo muda. Neste vídeo, você vai descobrir como o rio e os ensinamentos bíblicos se conectam como peças de um mesmo quebra-cabeça espiritual. Vai entender por que suas emoções sabotam seus pensamentos, por que o medo paralisa sua mente e como mudar seu mundo interior é a chave para mudar tudo do lado de fora. Você também vai receber uma missão: substituir todos os pensamentos limitantes por um único pensamento semente que pode te levar até o destino que Deus já preparou. Um código espiritual será revelado, e se você usá-lo com sabedoria, prepare-se. Nada será como antes. Antes de continuar, inscreva-se no canal. Aqui a gente revela segredos da mente, da fé e da prosperidade, conectando os maiores gênios da história com a sabedoria milenar da Bíblia. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa acordar e vamos juntos desvendar o poder de um único pensamento. O pensamento como semente de realidade. E tudo começa com um pensamento, não com dinheiro, não com talento, não com sorte. Hill dizia que todo império, toda fortuna, toda vitória nasce de uma ideia. Mas não é qualquer ideia. É uma ideia impregnada de fé. A Bíblia confirma isso em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Napoleon Hill entrevistou mais de 500 milionários e percebeu que todos eles tinham algo em comum: um pensamento dominante, um desejo ardente que se tornava uma obsessão positiva. Eles não deixavam esse pensamento escapar. Alimentavam-no todos os dias, meditavam sobre ele, dormiam com ele, acordavam com ele, até que o universo começava a conspirar. E você? Qual é o pensamento dominante da sua vida? É um pensamento de escassez ou de abundância, de medo ou de coragem, de culpa ou de liberdade? A verdade é que o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você vibra. E sua vibração nasce do seu pensamento mais profundo, repetido 1000 vezes dentro de você, mesmo sem perceber. Por isso, Hill escreveu que o primeiro passo para a riqueza era o desejo definido. Não basta querer algo melhor. Tem que pensar com clareza, com sentimento, com intenção. Jesus sabia disso. Por isso disse: "Tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis." Mateus 21:22. Veja, não basta pedir, é necessário crer.
O pensamento precisa estar cheio de fé. A fé, por sua vez, é fortalecida pela repetição e pela imagem mental. O que você visualiza com clareza começa a se tornar inevitável. Agora me responda com sinceridade. O que você tem visualizado todos os dias? Será que seus pensamentos estão sabotando seus sonhos? Hill ensinava a escrever o desejo principal em um papel, ler em voz alta 2 vezes ao dia e visualizar como se já fosse real. Isso é bíblico. Em Abacuque 2:2 está escrito: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Quando você escreve sua meta, fala sobre ela, se envolve emocionalmente e imagina todos os dias como se já fosse sua. Você muda sua frequência vibracional. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo criação. Você para de viver reagindo e começa a viver atraindo. E esse é o segredo que poucos entendem. Sua realidade não muda quando as circunstâncias mudam. Ela muda quando você muda sua vibração interna, quando muda seu pensamento base, quando você substitui o medo pela fé, a escassez pela confiança, a dúvida pela certeza. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Hill apenas traduziu isso para o mundo dos negócios, da riqueza e do sucesso pessoal. Ele não inventou nada, apenas decodificou espiritualmente o que a Bíblia já ensinava há milênios. Então, se você quer mesmo mudar sua vida, mude seu pensamento. Escolha uma ideia que represente o que você quer viver. Pode ser: sou próspero, sou um canal de abundância, vivo no favor de Deus. E repita, visualize, sinta. No começo parecerá mentira, mas depois de um tempo, seu cérebro vai aceitar como verdade. E quando sua mente acredita, seu mundo obedece. No meio desse processo virão testes, virão distrações, virão dores, mas lembre-se, a dúvida mata mais sonhos que o fracasso, e o medo é apenas fé ao contrário. Napoleon Hill dizia: quando você estiver pronto para algo, isso aparecerá. A Bíblia reforça: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Salmo 37:4. É uma questão de alinhamento. Deus não responde ao desespero, mas à vibração da fé. Acredite, você pode estar a um único pensamento da virada da sua vida. Você está disposto a mudar esse pensamento agora? Se estiver, escreva nos comentários: estou pronto para mudar meu pensamento e minha vida. Isso vai selar seu compromisso com o novo e vai ativar a próxima parte dessa jornada. Você já sabe que tudo começa com um pensamento, mas esse pensamento sozinho é como uma semente jogada sobre o concreto. Ele precisa de solo fértil, calor, água e, principalmente, precisa de energia emocional para germinar. Esse calor que ativa o pensamento se chama sentimento. Hill dizia que o pensamento misturado com sentimento se transforma em vibração, e é essa vibração que atrai tudo. Na prática, isso significa o seguinte: não basta você pensar, quero ser rico, se seu corpo vibra em insegurança, se sua mente está cheia de medo de não conseguir, se seu coração duvida. Você pode repetir afirmações o dia inteiro, mas se por dentro você sente que está mentindo para si mesmo, nada muda. A Bíblia confirma isso de maneira clara. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Isso quer dizer que não adianta ter fé e dúvida ao mesmo tempo. A dúvida cancela o pedido. Napoleon Hill entendia isso quando insistia que o desejo deve ser ardente, carregado de emoção. Ele orientava seus leitores a envolverem o pensamento com emoção positiva: amor, gratidão, entusiasmo, fé. Porque são essas emoções que conectam a mente à dimensão espiritual, onde os milagres se tornam possíveis. Lembra-se da mulher do fluxo de sangue? Ela dizia a si mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Ela não tinha dúvida. Ela estava tomada por um sentimento de certeza.
Resultado: Jesus sentiu sair poder dele. Por quê? Porque o pensamento dela foi tão poderoso, misturado com fé, que mudou a matéria. Agora pense no seu dia a dia. Quantas vezes você pensa em melhorar de vida, mas logo sente medo de fracassar? Quantas vezes você planeja um novo projeto, mas sente culpa por querer algo maior? Quantas vezes você sonha, mas a emoção que acompanha o sonho é frustração, não fé? É aí que você perde a conexão. Hill dizia: você não atrai o que quer, você atrai o que sente. E Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Repare, se creres. E crer é muito mais do que pensar. Crer é sentir, é confiar, é viver como se já fosse real. Se você sente miséria, atrai mais miséria. Se sente abundância, mesmo sem ainda tê-la no banco, você já abre a porta para o milagre. Porque a vibração muda, porque sua mente se alinha com a fonte, porque você prova a Deus que está pronto. A maioria das pessoas não está pobre por falta de talento, está pobre por falta de sentimento alinhado com a prosperidade. Elas querem mudar de vida, mas vibram medo. Pedem luz, mas sentem trevas. Pedem bênção, mas sentem culpa. E Deus respeita isso porque Ele não impõe. Ele responde ao que você acredita de verdade. Hill relatava histórias de homens quebrados que, ao mudarem sua vibração interna, deram a volta por cima em meses. E a Bíblia está cheia de histórias iguais. Davi era o menor, o esquecido, o improvável, mas sentia dentro dele um chamado. E esse sentimento foi mais forte que qualquer gigante. José foi traído, vendido, preso injustamente, mas nunca perdeu a certeza do seu sonho. O sentimento de vitória morava nele. Por isso, Deus acelerou tudo. Você precisa compreender que o sentimento é o elo invisível entre o mundo espiritual e o físico. É o combustível da criação. É a assinatura vibracional que define se você está no caminho da escassez ou da abundância. Hill chamava isso de autossugestão emocionalizada. Ele dizia: a emoção é o ingrediente que dá vida às palavras. Sem emoção, não há ação. E aqui está o segredo que os mestres nunca te contaram. Você pode treinar seus sentimentos, assim como se treina um músculo. Você não precisa esperar estar feliz para sentir gratidão. Você pode provocar a gratidão. Você pode gerar o entusiasmo. Pode cultivar a certeza. E isso é fé ativa. A Bíblia diz: regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5,16. Isso não é uma sugestão, é uma instrução espiritual. Porque Deus sabe que o estado emocional eleva sua vibração. Quando você agradece antes de receber, está dizendo ao céu: eu confio no invisível. E o invisível responde. Hill dizia que a repetição emocional de pensamentos positivos reprograma o subconsciente. E é no subconsciente que moram seus hábitos, suas crenças e suas ações automáticas. Ou seja, quando você treina o sentimento, você muda o destino. E se você estiver se perguntando: mas como posso sentir prosperidade se estou endividado? A resposta é: com imaginação criativa. Imagine como seria sua vida com dinheiro. Sinta a leveza de pagar as contas sem estresse. Veja-se ajudando quem ama. Visualize o seu lar em paz. E mais, mantenha esse sentimento. Alimente-o com música, com leitura, com oração, com atitudes simbólicas, porque mesmo que ainda não tenha mudado por fora, o que muda por dentro inevitavelmente se materializa. Por isso, Hill dizia: a fé é o único antídoto para o fracasso. E Paulo escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Gratidão antes do milagre é fé. Fé é o sentimento que transforma pensamento em realidade. Hoje, você vai fazer um exercício poderoso. Vai escolher o pensamento semente da sua nova vida.
vai envolvê-lo com o sentimento de certeza, como se já fosse real. E vai repetir esse sentimento todos os dias por 21 dias. Escreva, declare, sinta. E quando o medo vier, porque ele virá, apenas diga: eu não alimento pensamentos que me afastam do meu destino. Repita comigo agora: meus pensamentos são sementes e meus sentimentos os tornam reais. Deixe isso nos comentários para selar sua decisão espiritual. Na parte 3, você vai descobrir por que o ambiente e as palavras ao seu redor moldam sua vibração e como o rio e a Bíblia ensinam a construir o ambiente certo para prosperar. O ambiente que molda sua vibração e sua vida. Você pode ter o pensamento certo, pode sentir profundamente esse pensamento com fé, mas se o ambiente ao seu redor contradiz sua visão, pouco a pouco você será arrastado de volta à velha vibração. Hill dizia com todas as letras: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E a Bíblia confirma isso. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Mas aqui não falamos apenas de pessoas. Falamos de palavras, sons, notícias, redes sociais, conversas, ambientes físicos, até objetos que mantêm você preso à velha identidade. Pense em uma semente lançada em solo infértil. Por mais viva e potente que ela seja, não terá forças para crescer. Sua mente é essa semente e seu ambiente é o solo. Hill entendia que o ambiente tem poder hipnótico. Ele afeta o subconsciente de maneira sutil, diária e profunda. É por isso que ele criou o conceito de mastermind, que significa cercar-se de mentes alinhadas com sua visão. Pessoas que acreditam, que incentivam, que elevam sua vibração. Isso não é só motivacional, é lei espiritual. A Bíblia mostra isso em várias histórias. Abraão só prosperou de verdade depois que se separou de Ló. José só assumiu sua posição de honra no Egito após deixar a prisão. Um ambiente que não correspondia à sua essência. Até Jesus, antes de operar certos milagres, afastava os incrédulos. Por quê? Porque o ambiente interfere na manifestação. Agora reflita: qual é o seu ambiente hoje? Ele fortalece seu novo pensamento ou sabota sua fé? As palavras que você ouve de amigos, parentes, vídeos, te colocam em estado de confiança ou de dúvida. Os lugares onde você passa o dia alimentam a certeza ou a insegurança. Você pode achar que isso é detalhe, mas são os detalhes invisíveis que moldam os resultados visíveis. Hill orientava: proteja sua mente como se fosse um jardim sagrado. E para isso, ele recomendava 3 atitudes práticas. Filtrar as palavras. O que você ouve, você absorve. Se escuta reclamação, raiva, escassez, sua mente será programada com esses códigos. Mas se cerca de louvor, gratidão, conhecimento e fé, sua mente será elevada. Selecionar os relacionamentos. Isso não significa cortar todo mundo. Significa limitar o acesso de quem te puxa para trás e aumentar o convívio com quem te empurra para frente. Transformar o espaço físico. Mesmo que você more num lugar simples, pode criar um altar de abundância, uma mesa arrumada, uma vela acesa, um versículo na parede, uma música que te eleva. Tudo isso cria atmosfera, e onde há atmosfera, há presença. A presença atrai a bênção. A Bíblia diz: o Senhor habita no meio dos louvores. Salmo 22, 3. Isso quer dizer que quando você cria um ambiente de louvor, Deus desce. E onde Deus habita, o impossível não resiste. Você pode usar essa verdade como ferramenta diária. Ao acordar, escolha palavras que programem sua vibração. Evite notícias, fofocas, negatividade. Comece com um louvor, um versículo, um áudio de elevação. Isso muda sua frequência. Hill dizia que o cérebro é como uma estação de rádio, transmite e recebe vibrações. E sua sintonia depende do ambiente onde você está inserido.
Um pensamento poderoso num ambiente tóxico é como uma vela ao vento. Ela se apaga. Agora, entenda o poder oculto das palavras. Jesus disse: "As palavras que eu vos disse são espírito e vida." João 6:63. Isso significa que palavras têm poder criativo. O que você diz com frequência se torna um comando vibracional. E o ambiente é moldado pelas palavras que circulam nele. Comece a observar. Em sua casa, que palavras dominam? Medo, dívida, reclamação, ou fé, esperança, visão? Em seu trabalho, o que se ouve? Em seus grupos, o que se fala? Em seu quarto, o que se pensa antes de dormir? Hill afirmava: "Você se tornará aquilo que pensa, diz e sente com mais frequência." Isso está 100% alinhado com Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. E mais, os que a amam comerão do seu fruto. Ou seja, suas palavras geram frutos. Seu ambiente é o jardim e você é o jardineiro. Por isso, comece agora a criar um campo fértil ao seu redor. Não espere mudar de casa, de cidade, de emprego. Mude a atmosfera onde você está. Eleve a frequência do lugar. Coloque um louvor no ambiente. Declare vida sobre as paredes. Unja o chão com sua fé. Afaste quem te drena e atraia quem te nutre. Lembre-se, os maiores milagres bíblicos aconteceram em lugares simples, mas esses lugares estavam cheios de fé. Porque onde há fé, há atmosfera. Onde há atmosfera, há manifestação. E onde há manifestação, há milagre. Você é responsável por construir o ambiente da sua nova vida. Ninguém vai fazer isso por você. Hill dizia que a mente humana é como um jardim. Ou você cultiva flores ou cresce mato. A escolha é sua. Mas lembre-se, quem planta pensamento com emoção, rega com sentimento e protege com ambiente, colhe resultados. Agora, escreva nos comentários: "Estou protegendo minha mente e construindo um ambiente de milagres." Essa declaração pública selará a transformação do seu campo vibracional. Na parte 4, você vai descobrir o último elemento invisível que une pensamento, sentimento e ambiente: a ação inspirada. E por que Hill dizia que o plano sem ação é apenas uma ilusão? A ação inspirada é a assinatura da fé. Você já entendeu que o pensamento é a semente, o sentimento é a água, o ambiente é o solo. Mas ainda falta um elemento para essa árvore da prosperidade crescer e dar frutos: a ação inspirada. Hill foi direto ao ponto. Ideias não têm valor até que sejam colocadas em prática. A Bíblia confirma: a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Não adianta pensar grande, sentir forte e viver num ambiente elevado se você não age em direção ao que deseja. Não estamos falando de agitação. Estamos falando de movimento alinhado com sua visão, de passos que honram a sua decisão interior. Hill dizia: "Decida agora. A ação traz clareza, a hesitação alimenta o medo." Isso é verdade espiritual. Lembra de Pedro? Quando ele andou sobre as águas, o milagre só aconteceu depois que ele tirou o pé do barco. Você pode passar a vida inteira esperando um sinal, uma certeza, um momento perfeito, e nada vai mudar. Porque Deus não responde à estagnação. Ele responde à fé em movimento. O mar só se abre quando Moisés toca o cajado. A muralha só cai quando Josué dá a volta. A multiplicação só vem quando o menino entrega os pães. O céu espera sua ação para liberar o milagre. Hill chamava isso de decisão definida seguida de ação persistente. E era implacável com os indecisos. Dizia que o fracasso começa na mente hesitante. Pessoas que não agem vivem presas em ciclos de dúvida, medo e paralisia. E o pior, quanto mais pensam, menos fazem. Quanto menos fazem, mais acreditam que não são capazes. E assim, enterram seus próprios sonhos. A Bíblia mostra isso na parábola dos talentos. O servo que não agiu perdeu tudo.
porque a omissão é vista como infidelidade espiritual. Se Deus colocou um desejo ardente em seu coração, Ele também te deu a capacidade de agir. Pode não ser perfeito, pode ser pequeno, mas é por aí que o universo começa a conspirar. Hill dizia: você não precisa ver a escada inteira, basta dar o primeiro passo. Essa é uma tradução quase exata do que está em Salmos 37:23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Mas observe, passos, não pensamentos. Deus confirma o que você faz, não apenas o que você pensa. Muitos esperam tudo estar perfeito para começar. Querem o dinheiro antes do projeto, a resposta antes da oração, o cliente antes da loja. Mas Hill mostrou o contrário. Os vencedores agem com fé. Eles constroem a ponte enquanto atravessam o abismo. E é nesse movimento que a mágica acontece. A ação inspirada é diferente da ação desesperada. Não é agir por medo, por impulso, por pressão externa. É agir com base na visão interior. É fazer mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos, mesmo sem garantias, porque dentro de você existe uma certeza silenciosa de que o que está fazendo é o próximo passo do seu propósito. Jesus viveu isso. Ele curava mesmo sendo criticado, pregava mesmo sendo perseguido, continuava mesmo sabendo do preço, porque sua ação estava alinhada com a missão. Hill também passou por isso. Foi rejeitado, desacreditado, quase desistiu. Mas continuou escrevendo, falando, organizando as ideias. E hoje, milhões vivem melhor porque ele decidiu agir. E você, o que está adiando? Qual decisão você sabe que precisa tomar, mas ainda está protelando por medo? Qual passo você deveria dar hoje, mas está esperando a condição ideal? Saiba disso. A condição ideal é agora. Porque a fé nunca opera no passado nem no futuro. Ela só age no presente. Hill dizia que procrastinar é roubar a si mesmo. E o ladrão de sonhos mais perigoso é a própria mente com medo de falhar. Mas a Bíblia já deixou o remédio. Esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1:9. Esse versículo não fala sobre esperar. Fala sobre levantar, agir, caminhar. Deus honra quem se move. Aqui vai um exercício prático para hoje. Escreva qual é o próximo passo prático rumo à sua nova realidade. Algo simples, direto, possível. E depois, faça. Não importa se é pequeno. Um e-mail, uma ligação, uma inscrição, uma compra, um pedido de desculpas. O céu inteiro pode se mover quando você dá o primeiro passo com fé. Hill dizia que a persistência é a ponte entre o sonho e a realidade. E a Bíblia confirma em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Agora, escreva nos comentários: estou agindo com fé, não com medo. Cada passo meu me aproxima do milagre. Essa frase é sua nova senha vibracional. Escreva, declare, viva. Na parte 5, você vai descobrir como transformar tudo isso em um estado permanente de atração. E por que Hill chamava isso de consciência de riqueza. A Bíblia dá o nome de mente renovada. O efeito é o mesmo. Milagres se tornam naturais. Consistência. A mente renovada que atrai milagres naturalmente. Você chegou até aqui entendendo que o pensamento é a semente. O sentimento é a força vital, o ambiente é o solo e a ação é o motor. Mas ainda há algo maior: a consistência, porque tudo isso precisa se transformar em estilo de vida. Não adianta aplicar por um dia, uma semana ou um mês. Prosperidade não responde à intensidade passageira, mas à constância espiritual. E Hill sabia disso quando falava sobre a consciência de riqueza. A Bíblia confirma: sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15:58. A mente precisa ser renovada todos os dias, porque os padrões antigos tentam retornar.
porque a velha identidade tenta sabotar o novo eu. Hill explicava isso de forma direta. Você se torna aquilo que pensa repetidamente. E o apóstolo Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. A transformação só é permanente se a mente for reprogramada de forma contínua. Imagine que sua mente é como um copo. Você passou a vida inteira enchendo esse copo com crenças limitantes. Dinheiro é sujo, não sou bom o suficiente, a vida é dura, Deus quer que eu sofra para aprender. Isso virou sua programação base. Agora, para mudar, você precisa derramar um novo líquido: fé, certeza, identidade, visão, confiança. Mas isso exige repetição, constância, um novo estilo de viver. Napoleon Hill via isso de forma quase científica. Para ele, o subconsciente era um campo fértil que não distinguia verdade de mentira, apenas aceitava o que era repetido com emoção. Se você repete "eu sou abençoado" com sentimento todos os dias, sua mente aceita isso como fato. A Bíblia já dizia: diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3:10. Por quê? Porque o que se declara se estabelece. Mas é preciso declarar sempre, até que sua mente aceite, até que o céu se alinhe, até que o milagre aconteça, naturalmente. Veja o que acontece com pessoas que começam uma jornada de transformação, mas desistem no meio. Elas até pensaram certo por um tempo, sentiram entusiasmo, agiram com fé, mas voltaram à velha rotina, ao velho ambiente, aos velhos amigos, às velhas palavras. E com isso, voltaram à velha vida. A mente não foi renovada o suficiente. Eu dizia que a mente precisa ser doutrinada. Não é força, é reeducação. E esse é o papel da consistência: educar sua mente para vibrar no novo padrão até que isso se torne automático. Até que pensar positivo seja natural. Até que agir com coragem seja o padrão. Até que declarar vitória seja o seu idioma. Você já ouviu falar de pessoas que parecem sortudas, que tudo dá certo para elas, que o dinheiro chega, as portas se abrem, as pessoas certas aparecem? Isso não é acaso, isso é frequência, é consistência vibracional. Elas se mantêm sintonizadas no que desejam, mesmo quando tudo parece o oposto. Elas não saem da posição. Como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Esse é o segredo final: guardar a fé. Eu dizia que fé é um hábito, um padrão mental. E hábitos não se criam por emoção, mas por repetição. Você não precisa sentir fé todo dia. Precisa praticá-la todo dia. Mesmo quando o sentimento vacila, mesmo quando nada parece mudar, mesmo quando a lógica diz que não. A mente renovada é como uma fortaleza. Nada entra sem permissão, nada abala sua visão. E quanto mais você a fortalece, mais sua realidade se curva ao seu padrão interior. A mente passa a emitir sinais de certeza, e o universo responde. A Bíblia fala de homens e mulheres que mantiveram a fé por anos antes do milagre. Abraão esperou 25 anos para ver a promessa. José passou mais de uma década entre poço e prisão. Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas só assumiu o trono anos depois. E o que manteve todos eles de pé? Consistência, mente firme, fé renovada diariamente. Hill via isso como persistência iluminada. Ele dizia que a maioria para a poucos metros do ouro, porque cansa, porque duvida, porque esquece o porquê. Mas quem mantém o foco, quem repete a visão todos os dias, quem permanece alinhado mesmo quando tudo parece parado, esse vê o milagre. A vida espiritual também exige isso: oração todos os dias, declarações todos os dias, visualizações todos os dias, atitudes de fé todos os dias. Você não vai para a academia uma vez e espera um corpo novo. Da mesma forma, não transforma sua mente em um dia. É um processo.
mas um processo que recompensa de forma exponencial. Hill dizia que quanto mais você pensa com fé, mais a fé se torna natural. E isso é bíblico. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Quanto mais você ouve a verdade, declara a verdade, vive a verdade, mais essa verdade habita em você e o mundo se curva. Agora é sua hora de decidir se vai apenas experimentar a mudança ou viver nela permanentemente. Tudo depende da sua consistência, do quanto você está disposto a proteger seus pensamentos, manter seus sentimentos, cuidar do seu ambiente e agir com fé todos os dias. Escreva agora nos comentários: minha fé é firme, minha mente é renovada, estou vivendo o novo todos os dias. Essa frase selará sua identidade espiritual. Ela não é só uma frase, é um código vibracional, um selo invisível, uma aliança. Na parte 6, a última dessa jornada, você vai descobrir como ativar o círculo completo. Pensamento, plus, sentimento, plus, ambiente, plus, ação, plus, consistência, plus, conexão com Deus. E por que Hill dizia que quando tudo se alinha, a provisão chega de forma sobrenatural? Quando tudo se alinha, o céu entrega a chave, chegou a hora de fechar esse ciclo. Você entendeu o poder de um único pensamento, viu que o sentimento é o combustível, compreendeu que o ambiente molda, que a ação ativa, que a consistência sustenta. Agora falta o elemento final, a conexão com a fonte. Napoleon Hill chamou isso de a inteligência infinita. A Bíblia chama de Deus. Hill dizia que existe uma força superior que responde aos nossos desejos quando estes estão em harmonia com o bem maior. Que existe um campo vibracional, um tipo de mente divina, capaz de organizar as circunstâncias, unir pessoas, mover eventos e entregar exatamente o que a sua mente concebeu com fé. Mas isso só acontece quando você se alinha, e esse alinhamento é espiritual. Não basta apenas repetir frases, não basta apenas sentir, não basta apenas agir. Tudo isso é poderoso, sim. Mas quando se junta a confiança total em Deus, a vida muda de nível. A manifestação deixa de ser lenta, arrastada, para se tornar sobrenatural. Hill dizia: existe um poder que, quando tocado pela fé, transforma desejo em realidade. Ele estava falando da mesma força que Jesus mencionou quando disse: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. O que Hill chamava de inteligência infinita, Jesus chamava de Pai. E esse Pai não apenas ouve, ele responde, mas exige uma coisa: que você esteja vibrando no amor, na fé e na confiança, que você não duvide, que você não negocie sua visão, que você não abandone o processo. Veja o que a Bíblia ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Isso é uma equação. Você entrega e você solta, você confia, você não tenta controlar, o resto Deus faz. Hill falava disso quando mencionava os momentos de inspiração súbita, as ideias que surgiam do nada, os encontros que pareciam coincidência. Tudo isso é a resposta da fonte. Mas só vem quando a vibração da mente está em estado de confiança, não de controle, de entrega, não de desespero. Se você tem seguido tudo até aqui, já está emitindo um novo sinal. Seus pensamentos estão mais conscientes, seus sentimentos estão mais alinhados, seu ambiente está sendo filtrado, você está agindo com fé. E mesmo que ainda não veja tudo do lado de fora, o interior já mudou. E quando o interior muda, o exterior segue como um reflexo. Mas falta o passo mais bonito: reconhecer que você não está sozinho. A Bíblia diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Efésios 3:20. E Hill dizia que os homens mais bem-sucedidos da história tinham momentos de silêncio diário, onde buscavam essa conexão com o invisível.
Eles não apenas trabalhavam, eles conversavam com o invisível. Eles pediam orientação, eles se alinhavam com a mente universal. Você pode chamar de oração, pode chamar de meditação, pode chamar de momento de fé. O nome não importa. O que importa é que você crie esse hábito. Todo dia, pare, respire, visualize o que deseja e entregue a Deus. Confie. Sinta como se já fosse real e diga: Pai, eu confio que tudo está sendo feito para o meu bem. Isso não é só espiritual. Isso é magnético. Isso é científico. Isso é real. Quando você entrega, você sai do campo da ansiedade e entra no campo da paz. E onde há paz, o fluxo se estabelece. O dinheiro vem. As oportunidades aparecem. As ideias surgem. Os caminhos se abrem. Porque o céu opera onde há fé sem tensão. O segredo de Hill era simples. Pensar com clareza, sentir com verdade, agir com fé, repetir com constância e confiar com o Espírito. A Bíblia apenas colocou isso de forma mais pura. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Sim, todas as demais coisas, incluindo aquela resposta que você espera, aquela porta que parece fechada, aquela cura que parece impossível, aquela virada que parece atrasada. Todas virão, no tempo certo, da forma perfeita. Porque quando o homem se alinha, o céu entrega. Você chegou até aqui. Isso já mostra que seu espírito está sedento por mudança. Você não quer só ouvir palavras, você quer viver isso. E a boa notícia é, está ao seu alcance. A partir de agora, a escolha é sua. Você pode voltar à velha rotina e enterrar essa semente. Ou pode regá-la todos os dias com pensamento, sentimento, ambiente, ação, consistência e fé. E ver o milagre crescer diante dos seus olhos. Você pode ser a prova viva de que um único pensamento pode mudar tudo. E para selar esse novo tempo, escreva agora nos comentários: eu me alinho com o céu, eu confio e tudo será acrescentado. Essa é a senha final. Essa é a assinatura vibracional da sua nova fase. Se essa série falou com você, compartilhe com alguém. Inscreva-se no canal, curta, comente, porque quando você espalha a luz, o universo te ilumina de volta. Lembre-se, Hill disse, a Bíblia confirmou, e agora você vive. Tudo pode mudar a partir de um único pensamento.